Seja bem-vindo. Nesta videoaula falaremos sobre o gráfico da função logarítmica. Vamos ao primeiro exemplo. Seja a função f de x igual ao logaritmo de x na base 2. Para construir o gráfico dessa função, nós usaremos uma tabelinha, na qual nós atribuiremos valores para x e encontraremos valores para y. Vamos colocar aqui para x 1/4, 1/2, 1, 2 e 4. Seja x igual a 1/4, então eu vou encontrar o valor de y. Lembrando que f de x é igual a y. Então eu tenho x igual a 1/4. Vai ficar aqui, logaritmo de 1/4 na base 2 é igual a f de x, que é igual a y. Aplicando a definição, eu tenho 2 elevado a y é igual a 1/4. Fatorando 4, eu tenho 2 elevado a y é igual a 1 sobre 2 elevado a 2. Por definição, eu tenho que a elevado a menos n é igual a 1 sobre a elevado a n. Aplicando essa definição, 1 sobre 2 elevado a 2 é igual a 2 elevado a menos 2. Então, 2 elevado a y é igual a 2 elevado a menos 2. Como as bases já são iguais, eu tenho que y é igual a menos 2. Portanto, o valor correspondente a 1/4 é menos 2. Se x é igual a 1/2, eu tenho, então, logaritmo de 1/2 na base 2 é igual a y. Ou seja, 2 elevado a y é igual a 1/2. Aqui, esse 2 é como se fosse 2 elevado a 1. Aplicando também essa definição, eu tenho que esse número aqui é igual a 2 elevado a menos 1. Portanto, 2 elevado a y é igual a 2 a menos 1. Bases são iguais, então y é igual a menos 1. Os expoentes também são iguais. Então, o valor correspondente a meio é menos 1. Se o x é igual a 1, eu tenho logaritmo de 1 na base 2 é igual a y. Ou seja, 2 elevado a y é igual a 1. Só que eu sei que todo número elevado a zero é igual a 1. Então, eu posso dizer que esse 1 é igual a 2 elevado a zero. As bases são iguais, resta que os expoentes também sejam iguais. Y é igual a 0. Portanto, o valor correspondente a 1 é 0. Se o x for igual a 2, eu tenho logaritmo de 2 na base 2 é igual a y. Aplicando a definição, 2 elevado a y é igual a 2 elevado a 1, que é 2. As bases são iguais, então resta que os expoentes também sejam iguais. Y é igual a 1. Logo, o valor correspondente a 2 é 1. Agora, x igual a 4. Eu tenho logaritmo de 4 na base 2 é igual a y. Aplicando a definição, 2 elevado a y é igual a 4. Fatorando 4, eu tenho que 2 elevado a y é igual a 2 elevado a 2. As bases são iguais, nos restam que os expoentes também sejam iguais. Y é igual a 2. Assim, o valor correspondente a 4 é 2. Agora, eu vou marcar esses pontos no plano cartesiano. Aqui eu tenho o eixo y e aqui eu tenho o eixo x. Marcando esses pontos, eu tenho 1/4 e menos 2. Aqui seria 1/2, a metade. A metade da metade, 1/4. Então, aqui mais ou menos está 1/4. 1/4 e menos 2. É este ponto. 1/2 e menos 1. É este ponto. 1 e 0. O x é 1 e o y é 0. Este ponto. 2 e 1. 2 e 1. Este ponto. Depois, 4 e 2. É este ponto. Agora, eu vou traçar a curva ligando estes pontos. Logo,
este é o gráfico da função f de x igual a logaritmo de x na base 2. Exemplo 2. No exemplo 2, eu tenho a função f de x é igual a logaritmo de x na base meio. Para construir o gráfico, eu vou atribuir valores para x e encontrar valores para y. Atribuindo aqui x igual a 1/4, 1/2, 1, 2 e 4. Vamos ver quais os valores que eu vou encontrar para y. Se o x for 1/4, eu tenho logaritmo de 1/4 na base meio é igual a y. Aplicando a definição, 1/2 elevado a y é igual a 1/4. O 4 eu posso fatorar, então vai ter 1/2 elevado a y é igual a 1 sobre 2 elevado a 2. 1/2 elevado a y é igual a... Aqui eu posso dizer que é 1/2 elevado a 2. 1/2 elevado a 2, ou seja, o quadrado de 1/2. Como as bases agora ficaram iguais, nos resta que os expoentes também sejam iguais. Logo, y é igual a 2. Então, o valor correspondente a 1/4 é 2. Se o x assume valor meio, então eu tenho logaritmo de meio na base meio é igual a y. Aplicando a definição, eu tenho 1/2 elevado a y é igual a 1/2. Esse 1/2 eu posso falar que ele tem expoente 1. Logo, as bases são iguais, os expoentes também devem ser iguais. Y é igual a 1. Portanto, o valor correspondente a meio é 1. Agora, se x assume o valor 1, eu tenho logaritmo de 1 na base meio é igual a y. Então, eu tenho 1/2 elevado a y é igual a 1. 1/2 elevado a y é igual. Como eu sei que todo número elevado a zero é igual a 1, eu posso dizer que o número 1/2 elevado ao número 0 é igual a 1. Logo, as bases são iguais, os expoentes devem ser iguais. Y é igual a 0. Assim, o correspondente a 1 é o número 0. Se o x é igual a 2, eu tenho logaritmo de 2 na base meio é igual a y. Ou seja, 1/2 elevado a y é igual a 2. As bases devem ser iguais. Então, eu tenho aqui 1/2 elevado a y é igual. Aqui 2 é 2 sobre 1. Eu posso falar que isso daqui está elevado ao expoente 1. Para que eu tenha 1/2, eu posso inverter o numerador com o denominador. Se eu inverto o numerador com o denominador, o expoente troca de sinal. Então, 1/2 elevado a menos 1. Se inverter a base, o expoente troca de sinal. 1/2 e 1/2. Logo, y é igual a menos 1. O correspondente a 2, nesta função, é menos 1. Se o x assume valor 4, então eu tenho logaritmo de 4 na base meio é igual a y. 1/2 elevado a y é igual a 4. Fatorando o 4, eu tenho 1/2 elevado a y é igual a 2 elevado a 2. Esse 2, eu posso dizer que é 2 sobre 1. Se eu inverter a base, o sinal do expoente muda. Então, eu tenho 1/2 elevado a y é igual a 1/2 elevado a menos 2. As bases são iguais, nos restam que os expoentes também sejam iguais. Y é igual a menos 2. Portanto, o correspondente a 4 é o número menos 2. Agora, eu vou marcar esses pontos no plano cartesiano. X, tem o eixo x, e aqui eu tenho o eixo y. 1/4 e 2. Eu tenho aqui meio, metade de meio, 1/4. Então, eu tenho 1/4 e 2. Depois eu tenho meio e 1. X é meio, o y é 1. Depois eu tenho 1 e 0, tá aqui. Depois eu tenho 2 e menos 1, tá aqui. Depois eu tenho 4 e menos 2, está aqui também. Agora, eu vou
traçar a curva unindo estes pontos. Este é o gráfico da função f de x igual ao logaritmo de x na base meio.